Faz 4 anos que uma vereadora foi executada junto com seu motorista na região central da segunda maior cidade do Brasil. São 4 anos de investigações marcadas por idas e vindas, tentativas de obstrução, falhas e cobranças. 4 anos que a pergunta quem mandou matar Marielle permanece sem resposta. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 14 de março de 2022. Dia em que o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, completou 4 anos. Ao longo desse período, a pergunta quem mandou matar Marielle e Anderson virou uma espécie de lembrete constante da falta de solução para o crime cometido na região central do Rio de Janeiro na noite de 14 de março de 2018. É uma cobrança repetida pelos familiares e amigos de Marielle e Anderson, por políticos do seu partido, o PSOL, e por políticos de outros partidos alinhados à esquerda, além de ser uma cobrança presente entre integrantes de organizações de direitos humanos e representantes da sociedade civil como um todo. A cobrança por justiça costuma vir acompanhada de homenagens às vítimas e ao legado da Marielle na política. Nesta segunda-feira, o Instituto Marielle Franco, uma ONG criada pela família da vereadora, promoveu um festival no Rio, com música e outras atividades. A organização também propôs uma agenda de atos e iniciativas presenciais e virtuais pelo Brasil ao longo do mês de março, para marcar os 4 anos do crime e pedir respostas das autoridades. Nessa segunda, vários políticos da esquerda puxaram um tuitaço com mensagens sobre a data, usando a hashtag 4 anos sem resposta, que chegou aos termos mais comentados no Twitter. Entre eles, nomes do PSOL que se elegeram nos últimos anos, como a vereadora paulistana Érica Hilton, e ex-colegas de partido que trabalharam com Marielle, como o deputado do Rio Marcelo Freixo, que hoje está no PSB. Pré-candidatos à presidência, como Lula e Ciro Gomes, também fizeram postagens. Desde o crime, esse tipo de cobrança que pede justiça e mobiliza o meio político é também acompanhado de uma instrumentalização do ocorrido por expoentes da extrema-direita. Logo após o assassinato, por exemplo, uma campanha difamatória tentou espalhar desinformação e mentiras sobre a Marielle, atribuindo a ela ligações com traficantes de drogas. Foram boatos reproduzidos até por uma desembargadora do Rio. Um episódio que marcou a campanha eleitoral de 2018 foi quando 2 candidatos bolsonaristas, Rodrigo Amorim e Daniel Silveira, quebraram uma placa em homenagem a Marielle durante um evento junto com o então candidato ao governo do Rio, Wilson Witzel. O Witzel, que sofreu impeachment como governador, chegou a pedir desculpas depois de eleito. O Rodrigo Amorim emoldurou um pedaço da placa e pendurou no seu gabinete na Assembleia Legislativa. Na semana passada, o Daniel Silveira, que é deputado federal e que já chegou a ficar preso por fazer ataques ao Supremo, visitou Amorim e os dois posaram novamente para uma foto com a placa quebrada. A imagem foi divulgada pela revista Veja. Nessa segunda-feira, usuários do Twitter ligados a ideias de extrema-direita usaram a mobilização nas redes sociais pelos 4 anos do assassinato da Marielle para fazer outra morte de político vir à tona. Eles lembraram o caso Celso Daniel, nome do prefeito petista da cidade paulista de Santo André, que foi assassinado em 2002. O nome do Celso Daniel também chegou aos termos mais comentados no Twitter. Muitos ali tentaram comparar o caso dele ao caso da Marielle, questionando quem matou o Celso Daniel, insinuando que o crime teria motivações políticas ligadas ao PT. O caso Celso Daniel completou 20 anos em 2022. Também tem ramificações políticas que ainda ecoam no Brasil e levou a apurações variadas, inclusive do Ministério Público, que reabriu o caso para investigar se a morte do prefeito poderia ter ligação com um esquema de corrupção na prefeitura da cidade do Grande ABC. Mas existe uma diferença entre os 2 casos. Nos anos seguintes à morte de Celso Daniel, 3 inquéritos policiais, da Polícia Civil e da Polícia Federal, chegaram a uma mesma conclusão, de que o assassinato do prefeito foi um crime comum, cometido por uma quadrilha que fazia sequestros relâmpagos, que se assustou com a repercussão do caso e acabou eliminando a vítima. Apesar dos promotores discordarem,
os inquéritos conduzidos por policiais paulistas e policiais federais concluíram que não houve mandante. A investigação do assassinato da Marielle também deu origem a alguns inquéritos, e um deles chegou à conclusão de que 2 homens foram os executores do crime. Mas não existe uma conclusão da polícia de que só esses 2 estavam envolvidos no crime. Pelo contrário, todos os indícios apontam para o crime de mando, e a investigação que está em curso tenta descobrir quem seriam os mandantes do assassinato e qual a motivação por trás deles. Um dos presos acusados de terem cometido os assassinatos é Rony Lessa, que é sargento reformado da Polícia Militar e, segundo as investigações, foi o autor dos disparos na noite de 14 de março. Outro preso é o também ex-PM Elcio Queiroz, acusado de ter dirigido o carro que fez a emboscada. Eles se tornaram réus e devem ir a júri popular pelo crime. Eles dizem ser inocentes. Quando os 2 foram presos em 2019, um dos delegados que já passaram pelo caso chegou a citar em público a possibilidade de ter sido um crime de ódio cometido por iniciativa do Rony Lessa. Esse delegado foi afastado do caso logo depois e essa possibilidade não foi para frente. O caso Marielle já teve pelo menos 5 delegados da Polícia Civil e uma dezena de promotores do Ministério Público envolvidos na apuração. Além da troca-troca de investigadores, o trabalho é marcado por pistas e testemunhos falsos e tentativas de obstrução, que motivaram inclusive o envolvimento da Procuradoria-Geral da República e uma demanda para tentar levar a apuração para a esfera federal. Uma movimentação recente sobre o caso, de meados de 2021, ilustra bem as preocupações em torno da investigação. 2 promotoras que acompanhavam a força-tarefa do Ministério Público sobre o crime desde 2018, a Simone Sibilio e a Letícia Emili, pediram para sair do grupo. Elas que tocavam a linha de investigação que chegou até o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Elas saíram dizendo que estavam preocupadas com interferência externa no caso. Um dos motivos para a insatisfação delas foi elas não terem concordado com um acordo de colaboração premiada que o Ministério negociava com a Júlia Lotufo, que é viúva do miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto em 2020 pela polícia na Bahia. Aqui vale parênteses. O Adriano da Nóbrega era conhecido por chefiar um grupo de extermínio chamado Escritório do Crime e foi preso inicialmente não por suspeitas de ligação com o caso Marielle, mas por seu envolvimento na milícia. Ele tinha parentes empregados no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. O Rony Lessa, acusado de atirar na Marielle, é morador do condomínio Vivendas da Barra, o mesmo onde vive o presidente Jair Bolsonaro. Por isso, houve momentos na investigação em que o nome da família Bolsonaro foi jogado nesse bolo de testemunhos e pistas. Mas não há nada de consistente que envolva a família Bolsonaro no crime. Mesmo o envolvimento do Adriano da Nóbrega não está muito claro. Segundo apurações da imprensa, uma das razões que levaram as promotoras a abandonar o caso foi o fato delas não terem gostado do acordo de colaboração com a viúva do miliciano. Isso porque elas consideravam que as informações reveladas ali previamente pela viúva eram superficiais. Agora, a gente já tem aí, mais de 3 anos sem respostas, que a gente ainda tem que lidar com esse tipo de surpresa de interferências externas, Interferências de quem? É o que a gente quer saber. Primeiro sai o delegado, agora saem as promotoras do caso, que são 2 mulheres super eficientes, eu repito e volto a dizer. Enfim, a resolução do caso é um dever do Estado. Sem isso, a gente vai mergulhar mais uma vez num abismo sem fim de impunidade e de aterramento da pouca democracia que ainda existe nesse país em tempo de tanto ódio, em tempo de tanta corrupção, em tempo de tantas mortes, Essa que você ouviu é a Aniele Franco, irmã da Marielle e diretora do Instituto Marielle Franco, num vídeo que ela gravou em julho de 2021, logo depois da saída das promotoras. Essa fala dela reflete bem a preocupação que se levantou na época. Junto com outras organizações e com a viúva da Marielle, a vereadora Mônica Benício, o Instituto criou o Comitê Justiça por Marielle e Anderson, que passou a acompanhar o caso mais de perto. Em que pé está a investigação dos assassinatos da Marielle e do Anderson 4 anos depois? O promotor Bruno Gangoni, que assumiu a força-tarefa que está apurando o caso, deu algumas entrevistas nessa semana em que o crime completou 4 anos. A investigação está reexaminando os celulares apreendidos no caso, usando tecnologias mais modernas para tentar tirar alguma conclusão dos dados e também recebeu uma nova leva de imagens da Polícia Civil.
Os promotores também pretendem ouvir novamente familiares e pessoas que trabalhavam com a Marielle. Segundo o Bruno Gangoni, a investigação sobre os possíveis mandantes está focada em 2 nomes. O ex-vereador Cristiano Girão, que está preso por envolvimento com milícias, e o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, que já foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de obstrução de justiça no caso Marielle. Questionados pelo jornal O Globo, os advogados dos 2 não comentaram especificamente as suspeitas e disseram apenas que eles não são formalmente investigados pelos homicídios de Marielle e Anderson. Ainda não existe uma data para o julgamento dos 2 acusados já presos, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que entraram com recurso para evitar um tribunal de júri. O Instituto Marielle Franco e outros grupos têm pressionado para acelerar o processo e para marcar uma data para o julgamento. A esperança é de que os acusados possam revelar os eventuais mandantes diante da possibilidade de receberem uma condenação mais dura. Um ano depois do crime, em 2019, a organização não governamental Anistia Internacional, que faz parte desse comitê que acompanha a investigação, publicou uma lista com 23 perguntas que ainda precisavam ser elucidadas. Em 2021, 3 anos depois do crime, um novo dossiê foi publicado com 14 perguntas que ainda se mantinham em aberto. A maioria das questões continua sem resposta, agora que o crime completa 4 anos. Entre elas estão não só quem mandou matar Marielle e por quê, mas por que a investigação está há tanto tempo sem ser esclarecida. O promotor Bruno Gangoni atribui a demora à complexidade do caso e ao profissionalismo dos criminosos. Quando o crime completou 3 anos, no ano passado, a diretora da Anistia Internacional, Jurema Werneck, disse que aquele tempo sem resposta já representava uma lentidão incompreensível a nível internacional. Abre aspas para ela. Não é à toa que o Brasil é o 3º país que mais mata pessoas que lutam por direitos humanos, fecha aspas. O colunista do UOL, Thales Faria, disse num comentário feito nesta segunda-feira que a possível ligação do crime com as milícias é um dos principais entraves para a apuração avançar. Afinal, as milícias estão entranhadas no sistema de segurança do Estado. Abre aspas para o Thales. Enquanto no Rio de Janeiro a milícia continuar quase que comandando a polícia, vai ser difícil esse caso chegar a algum resultado. Tem que haver uma limpeza geral para sabermos de fato quem matou Marielle, fecha aspas. Nessa segunda-feira, a jornalista do Globo, Miriam Leitão, publicou uma coluna em que ela ecoa o que a Aniele Franco disse no áudio que a gente ouviu. Ela diz que não conseguir responder 4 anos depois quem mandou matar Marielle é um fracasso para a democracia brasileira. Abre aspas para Miriam Leitão. Desvendar esse crime, punir os mandantes e executores é fundamental para todos. É importante para as famílias de Marielle e Anderson, para os eleitores de Marielle, para o Rio de Janeiro, dominado por milícias, mas para todo o país também. Fecha aspas. A mãe da Marielle, a advogada Marinete da Silva, resumiu numa entrevista ao portal UOL, publicada nessa segunda, o sentimento com o qual ela convive há 4 anos. Ela disse o seguinte: Marielle se tornou um símbolo no mundo inteiro de resistência, principalmente depois do que aconteceu. Muito mais para as mulheres e para as minorias. Mas isso acontece numa democracia que não existe. Como falar de democracia com uma mulher parlamentar assassinada, como minha filha foi? A guerra na Ucrânia está sendo acompanhada de perto pelo mundo todo nas redes sociais. Isso tem pressionado as empresas responsáveis pelas plataformas a tomar algumas atitudes. O César Gaglione escreveu sobre o assunto. César, o que a guerra trouxe de diferente no comportamento das plataformas? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez com que as plataformas tomassem posições mais claras na hora de mediar o conteúdo, deixando de lado, mesmo que momentaneamente, um discurso hegemônico entre as grandes empresas da indústria, que se colocam como observadoras neutras do mundo, dizendo que seus produtos são apenas plataformas e que elas não podem mediar muito o que é dito lá. Na pandemia da Covid-19, essas plataformas já tinham tomado posicionamentos mais claros, excluindo conteúdos anti-vacina, por exemplo. Agora, com a guerra, essas ações ficaram ainda mais incisivas. O maior exemplo disso é o Facebook, que na Ucrânia está permitindo a publicação de conteúdos violentos contra os militares russos, algo que normalmente iria contra os termos de uso da plataforma. O Facebook chegou a permitir a publicação de posts pedindo a morte do presidente russo Vladimir Putin e de Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, mas esse aspecto da liberação foi revertido nesta segunda, dia 14 de março.
E César, como essas decisões estão sendo vistas por especialistas na área digital? Essas decisões têm dividido especialistas. Alguns acham que quando a guerra acabar, tudo vai voltar ao que era antes em relação à moderação de conteúdo nessas plataformas. Outros acham que é um precedente para uma mudança estrutural na indústria. O Christian Perrone, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, me disse que tudo ainda é muito recente e que a gente ainda não sabe qual vai ser a extensão do impacto dessas decisões. Mas ele garante que se as plataformas não tivessem se posicionado, a opinião pública sobre elas iria piorar bastante. O texto do César você lê em nexojornal.com.br. O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre outro reflexo do conflito no leste europeu, o início de uma reaproximação entre Venezuela e Estados Unidos. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, mandou 2 assessores da Casa Branca para Caracas entre os dias 5 e 7 de março. Os Estados Unidos não reconhecem o Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Entretanto, os 2 representantes enviados por Biden foram se reunir exatamente com Maduro. Os Estados Unidos também não compram nenhuma gota de petróleo da Venezuela há 2 anos, mas foram discutir formas de restabelecer esse comércio. O contorcionismo da Casa Branca foi forçado pelas circunstâncias. O Biden parou de comprar petróleo de Moscou por causa da guerra na Ucrânia. Com isso, 670 mil barris de petróleo por dia deixaram de ir da Rússia para os Estados Unidos. Washington buscava esse petróleo a 8 mil quilômetros de distância, quando tinha aqui do lado, na Venezuela, a 3 mil quilômetros, a maior reserva de petróleo do mundo. A Casa Branca está brigada com Maduro e com Putin, mas sem petróleo não pode ficar. As sanções são um remédio amargo que provoca efeitos colaterais na economia americana. Com menos petróleo no mercado, sobe o preço da gasolina e do combustível de aviação. Tudo fica mais caro e isso não é nada bom para um presidente que tem quase 52% de reprovação e enfrenta em novembro uma eleição legislativa de meio de mandato que vai renovar toda a Câmara dos Deputados e uma boa parte do Senado. Eu conversei hoje cedo sobre esse assunto com 2 analistas. O economista venezuelano Vítor Álvares, que mora em Caracas, e a brasileira Carolina Pedroso, que é professora de Relações Internacionais na Unifesp e pesquisa as relações entre Venezuela e Estados Unidos. Os 2 disseram que o problema para o Biden é que restabelecer o comércio de petróleo com a Venezuela desagrada o eleitorado latino-americano que vota na Flórida. Esse pessoal latino da Flórida odeia o Maduro e não quer que o governo americano dê qualquer sobrevida política ao presidente venezuelano, que também trata de reunir forças para a próxima eleição presidencial na Venezuela em 2024. O que parece estar acontecendo é que a Casa Branca busca sair pelo melhor cenário possível, mesmo que ele não seja o cenário perfeito. Dos 4 anos sem a resposta de quem mandou matar Marielle, passando pelo comportamento das redes sociais na guerra na Ucrânia e terminando com a reaproximação dos governos americano e venezuelano, Durma Com Essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais, até lá!